Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos continuar nossos estudos de geografia, falando agora sobre um assunto que não está exatamente no nosso plano de disciplinas, mas é extremamente relevante e permeia todos os nossos estudos. Então, eu achei muito importante a gente colocar um vídeo com esse conteúdo e preste atenção aí que vocês vão ver que está perfeitamente relacionado ao que a gente almeja, tá? Vamos lá, vamos falar sobre a guerra. Vamos falar sobre o Estado, por quê, o como, ou razões por que os Estados ainda usam esse tipo de recurso. Nós vamos seguir esse sumário aqui, falando em definições, algumas ideias, causas. Vamos falar sobre direito de guerra, tendências do caráter da guerra, sobre novas guerras, sobre um novo conceito chamado responsabilidade de proteger e sobre alguns diálogos a respeito da paz mundial. Tá? Então, primeiro vamos ver definições de guerra. Guerra é um conflito em larga escala, marcado pelo uso da violência entre grupos politicamente definidos e organizados. Um conceito simples que a gente pode usar em algum momento, nos parece interessante, mas mais interessante ainda é o conceito de Clausewitz. Clausewitz disse que a guerra é um ato de força empregado para compelir seus oponentes e realizar seus objetivos, e ele também deu um outro conceito dizendo que a guerra é a continuação da política por outros meios. Ou seja, a guerra é, na sua essência, política. Política, manutenção de poder, preservação de poder, imposição de poder. Tá? A palavra política relacionada a poder, a guerra, evidentemente, também está diretamente relacionada à palavra poder. Algumas ideias aí a respeito da guerra. Então, nos parece óbvio, mas com essas novas tecnologias, conflitos armados tornaram-se capazes de produzir mais mortes. Né? Então, uma comparação aqui com uma guerra do século XVII, uma do século XIX, e as guerras do século XX, está muito claro aí que o número de mortes ele se multiplica na medida em que a capacidade bélica se amplia. Outras ideias aqui, vamos ver aqui a respeito de arbitragem internacional, diplomacia e papel da ONU. Ou seja, os estados vão para a guerra por diversas razões que não necessariamente são só contendas sobre fronteira, tá? Porque essas contendas normalmente são resolvidas por arbitragem internacional neutra ou sobre atuações diplomáticas e acordos. Então, a guerra serve como último recurso quando isso aí não funciona, certo? Então, a guerra também é um catalisador de mudanças. Vários exemplos temos na nossa história. Então, a Segunda Guerra foi. Os Estados Unidos, por exemplo, tornaram-se potência ao final da Primeira Guerra, superpotência ao final da Segunda Guerra, da mesma forma a Rússia, o Brasil, desculpa, a União Soviética, dependendo da guerra, o Brasil se industrializou com a Segunda Guerra Mundial, então várias mudanças ocorrem em períodos de guerra. Os conflitos atuais eles são muito mais intraestatais do que interestatais. Então nós vamos falar bastante sobre isso ainda neste vídeo. A guerra ela passou majoritariamente de um conflito entre estados para um conflito por questões étnicas, religiosas ou culturais dentro do próprio estado. Mesmo assim, nós temos hoje mais guerras, uma maior quantidade de guerras, porque elas são menores, são dentro dos estados, mas a letalidade é menor, mesmo considerando esse avanço tecnológico, o poder de matar, a letalidade hoje está sendo menor do que as guerras que nós tivemos, por exemplo, no século passado. E uma observação aqui, para fazer o conflito interestatal, o Estado deve, para vencer, pelo menos para ter êxito, estar internamente pacificado, ou seja, o povo tem que estar voltado realmente para a guerra, né? Porque a guerra requer um grau de coordenação, de cooperação doméstica muito grande. Existe uma teoria chamada teoria da guerra justa, que busca prescrever como que o Estado deve agir em caso de conflitos armados. A finalidade, evidentemente, é limitar as consequências destrutivas da guerra, minimizar mortes, né? Então, esse conjunto de teorias ele se baseia em obrigações assumidas pelos Estados, em tratados, em tradições jurídicas de diversas sociedades, em princípios morais e obrigações que determinadas sociedades consideram fundamentais. Então, existe a teoria do que se chama de guerra justa, por razões de um Estado ameaçado, ele tem o dever de se defender e é considerado justo pelo repertório internacional, jurídico internacional. Causas de guerra. Evidentemente, a mais antiga é a cobiça de duas contendas, duas nações, dois estados que queiram o mesmo território. Existem razões econômicas, que pode ser o próprio território, né?
Existem questões culturais, históricas, religiosas, étnicas. Tem vários exemplos aí no Oriente Médio e na Ásia, né, e na África, principalmente, sobre várias guerras contemporâneas com razões religiosas e étnicas, por convicções políticas. A mais célebre certamente foi a Guerra Fria, né? Uma guerra por convicções políticas distintas. Por fortalecimento da segurança, um exemplo claro agora é a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, tentando evitar o avanço da OTAN sobre o leste europeu. O fortalecimento da própria segurança, mesmo caso da Rússia, né? Por poder, pode ser simplesmente por poder. Na própria Guerra Fria, várias guerras foram exatamente só por poder, né? Vietnã, Coreia, parecia ser uma guerra, evidentemente, de medir forças, né, entre as grandes potências, né? Outra causa de guerra é que o sistema internacional ele é anárquico. Não existe nenhum órgão superior ao Estado, não existe nenhum governo mundial que possa impor ao Estado determinadas medidas. Então, como não há autoridade, os Estados atuam como imaginam, e muitas vezes influenciado pela sua política doméstica, que pode estar atendendo o interesse de uma classe dominante, e o interesse dominante que pode estar voltado para a guerra. Um setor ali, por exemplo, o setor bélico é muito comum, tem seus lobbies nos governos e às vezes fica estimulando, às vezes não, sempre fica estimulando a guerra. E uma classe política dirigente pode estar impregnada com essas ideias e pode partir para esse confronto simplesmente por causa disso. Então, falar um pouquinho sobre direito de guerra. Tem duas convenções historicamente consagradas a respeito de direito de guerra, que as convenções de Haia, no início do século XX, e as convenções de Genebra, a Convenção de Genebra, logo após a Segunda Guerra Mundial. São códigos mundialmente reconhecidos. Tá? O Estado tem o direito de ir à guerra quando houver uma causa justa, isso está ali nessas convenções, tá? E a decisão de ir à guerra, contudo, tem que ser tomada pelo governo legitimamente constituído. E a resposta a uma agressão tem que ser proporcional à agressão realizada contra aquele Estado. Né? Os Estados devem recorrer a outras formas de resolução, ou seja, a guerra necessariamente tem que ser a última cartada. Né? Não deu pela diplomacia, não deu com acordo internacional, não deu, e aí parte-se para a guerra. Então, o direito de guerra ele busca sempre restringir a destruição, restringir o número de óbitos. Então, ele determina, o direito de guerra determina que o poder militar deve ser empregado contra o poder militar inimigo, tá? Contra a capacidade militar do outro Estado. Então, o emprego militar deve ser alvo somente de forças militares do outro lado. Contra forças, estruturas, ou principalmente infraestrutura, somente se essa infraestrutura realmente afetar o poderio bélico do seu adversário. Durante a guerra, também a gente deve ser distinguido entre combatentes e não combatentes. E os não combatentes não podem ser tomados como alvo de guerra, assim como os prisioneiros de guerra não podem ser alvos de guerra. O uso de armas ele pode ser moral ou não, mas as armas convencionais normalmente se tem um uso moralmente aceito, né? Mísseis, bombas convencionais, tal. Mas algumas armas extremamente destrutivas têm seu uso questionado e até proibido. Então, bombas nucleares, armas químicas e biológicas, elas têm o seu uso bastante restringido por esses fóruns internacionais. Outras limitações ao direito de guerra. Na década de 1920, a Liga das Nações já tentou regular o uso da força em relações internacionais. Não conseguiu decididamente. Na década de 30 já teve vários atritos e depois, na Segunda Guerra, foi uma primeira tentativa a Liga das Nações de ter um órgão que pudesse regular esse tipo de coisa, mas não teve êxito. Uma segunda tentativa foi a criação das Nações Unidas. A Carta das Nações Unidas tentou ser mais específica, né, com relação aos critérios usados para definir quando o uso da força pode ser empregado. Então, teve mais êxito com certeza. Né? No entanto, assim, esse sistema ainda é anárquico, então não existe um governo geral, uma autoridade capaz de valer esse direito internacional. Por vezes, os Estados eles violam, então, esse direito internacional para atingir seus objetivos. E, assim, as violações elas são justificadas pelas mais interpretações, né? Então você interpreta, por exemplo, a da Rússia lá sobre a Ucrânia, interpretou que a OTAN estava invadindo o direito dela porque estava resgatando novos parceiros
da OTAN na Europa Oriental, e a Rússia considerou isso um risco para a sua integridade e partiu para a guerra. É justo? Não é justo? Quem é que vai dizer que não é justo? Né? Então, tá lá, é o que é, né? Umas tendências do caráter da guerra. Então, no fenômeno inserido no fenômeno da globalização, tá? As guerras contemporâneas envolvem uma gama muito grande de redes internacionais. A gente já viu atores estatais, atores não estatais, eles também fazem parte da guerra, né? A frequência e a letalidade têm diminuído, tá? As guerras têm saído da Europa e ido para os países de menor expressão. A guerra tem aumentado os conflitos intraestatais devido ao avanço tecnológico, várias operações militares são conduzidas com um altíssimo grau de velocidade, de precisão, e a destruição ela pode ser seletiva, pode sim ser poupados os civis, né? Eles podem, porque a precisão, a tecnologia permite isso hoje, né? E existe um fenômeno chamado privatização da guerra. Então, o Estado nem sempre é o principal condutor da guerra. Ele privatiza a logística, privatiza uma série de atividades e paga pessoas para guerrear por ele, e que não precisam ser necessariamente cidadãos de seu país. Tá? Existe uma terceirização. E existe, olha, digo para vocês, centenas de empresas militares que são privatizadas. Nas últimas décadas, a democracia tem demonstrado então, uma forte recusa em tolerar os conflitos prolongados. Então, tem-se como conceito que a democracia, uma democracia estabelecida mundialmente estabelecida, digamos assim, seria uma forma de minimizar o número de conflitos, até se chegar lá. Mas aí você vê o seguinte, o que é democracia, né? A República da Coreia do Norte se diz democrática, né? A Venezuela é democrática. Então, o conceito de democracia ele é usurpado de uma forma tal que você não consegue distinguir onde está realmente a justiça. Né? Já na época, você tem uma ideia, a partir da década de 1990, 95% são intraestatais. Né? A globalização, então, ela globaliza, coloca uma cultura geral em toda a humanidade, mas ela também particulariza. Ela dá liberdade àquelas comunidades que eram oprimidas, por exemplo, com a queda da União Soviética, ou com o surgimento de novas comunidades na África. Aquelas culturas que estavam subjugadas a um poder central, elas ganharam força e querem ter sua independência. Exemplos como curdos, né? Então, são vários chechenos, né? Então, são vários exemplos de culturas ali nos Balcãs. Foi um show de guerras na década de 1990, várias novas entidades estatais, né? Fruto de culturas que eram subjugadas e que ganharam espaço. E isso ainda não acabou. Né? Então, a globalização ela serve tanto para coesão quanto para fragmentação em determinados blocos. Né? E essas novas guerras ocorrem em estados, normalmente agora, onde a economia é incapaz, o Estado é incapaz de gerir. O Estado não consegue, ele perde o controle sobre porções significativas do território nacional. Então, quando o Estado não tem o seu, não marca poder, alguém vai marcar poder. E esse alguém pode sim guerrear dentro do próprio Estado e os conflitos entre poder. Grosso modo, a gente vê aí conflito entre facções, nas favelas tal, então, onde o Estado não aparece, surge conflito. Ainda não dá para caracterizar como guerra, mas a possibilidade é concreta. Surgiram novas guerras, então. Essas guerras que nós já estamos falando sobre elas. Tá? Então, nessas guerras intraestatais, existe muito. Não é uma guerra mais convencional, na sua grande maioria das ações. Né? Se combate muito o terrorismo, insurgências armadas, são feitas intervenções de organismos internacionais, ONU, OTAN, em outros estados, nesses estados que são assolados por crises internas, com ameaças de genocídio, com assassinatos em massa. Então a segurança internacional ela ficou mais complexa com o final da Guerra Fria, com essa multipolaridade, com essa globalização. Né? Ficou reduzida uma ameaça de uma guerra mundial, mas se ampliou os conflitos em nível doméstico e nível regional. Tá? Então, e é crescente o número de estados que se consideram estados falidos, né? Que não têm habilidade de controlar os seus próprios territórios. Né? Então, são controlados por grupos oponentes que tentam impor aí a sua definição de identidade nacional.
Essas novas guerras, elas envolvem uma dificuldade entre distinguir civis, ou melhor, combatentes e não combatentes, porque todo mundo está inserido no contexto. Mulheres e crianças têm tomado parte nessas guerras, né? Então viraram combatentes armados, inclusive mulheres bomba, crianças com bombas, são coisas muito comuns, né? Vários crescimentos de grupos paramilitares, ou seja, grupos militares não estatais, né? Existe o desafio ao monopólio do uso da força do Estado, internamente no Estado e externamente também, e existe uma predominância de intervenções humanitárias muito marcantes. O Brasil mesmo é partícipe dessas intervenções com muita naturalidade, com muita frequência, né? E essas unidades de guerra, elas são financiadas normalmente por atividades ilícitas, né? Então, mercado negro, pilhagem, sequestro, tráfico, lavagem de dinheiro. Então, esses combatentes, eles atuam na ilegalidade e às vezes até desviando auxílios desses financiamentos que querem a paz. Surgiu um conceito novo, então, no início do século XXI, que é a responsabilidade de proteger. Era uma coisa que não havia. A ONU apareceu com esse conceito e hoje ela emprega isso aí. Responsabilidade de proteção, quando o Estado não for capaz de dar proteção aos seus cidadãos, a ONU vai lá e fornece essa proteção com suas tropas lá, seus capacetes azuis, né? Então, sempre missões com escala, duração e intensidade mínimas, com o objetivo específico de proteger as vidas e com autorização do Conselho de Segurança da ONU. Está sendo muito frequente, né? Então, quando elas são empregadas, quando existe uma grande perda de vida em larga escala, quando a ação governamental é negligente ou deliberadamente incapaz, né? E quando há uma limpeza étnica em larga escala e quando todas as opções militares para prevenção, para resolução pacífica já tiveram sido exploradas. Ela sempre tem um quesinho de questionável, porque ela interfere sim na soberania nacional desses países. Né? Então, por vezes, elas podem até ser questionadas perante o direito internacional. Vamos falar um pouquinho sobre a paz mundial, como todas as Miss Universos falam, né? Então, esperanças de melhoria de uma paz, de um sistema mais pacífico no mundo, elas passam, às vezes, por um governo mundial, que é algo inovador, questionável e aparentemente irreal, meio que utópico, né? Dificilmente todas as nações do mundo vão aceitar um governo mundial. Esse governo mundial certamente teria uma nação que seria beneficiada. Isso aí me parece algo surreal, né? Uma intensificação comercial. Quanto mais os estados dependerem um dos outros, isso já está estatisticamente comprovado, menor a chance de eles entrarem em guerra, porque os seus prejuízos ficam muito grandes, eles vão pensar várias vezes antes de entrar num conflito. Os regimes democráticos, efetivamente democráticos, tendem a não entrar em guerra. Então, com o aumento das democracias, há uma chance maior de o mundo viver em paz. E regimes republicanos também tendem a ser mais pacíficos. Tá? Então, essas são as ideias que poderiam minimizar o emprego de guerras como recursos usados pelo Estado. Pessoal, era isso aí que eu queria falar. Eu acho que é uma temática extremamente importante que permeia história, permeia geografia, permeia geopolítica e nós precisamos ter conhecimento disso aí. Ok, gente? Forte abraço e até a próxima.